Você finalmente está de férias, depois de meses correndo, trabalhando, estudando, resolvendo problemas, respondendo mensagem, atravessando semana atrás de semana. Aparece aquele intervalo raro no calendário. E aí você olha para a estante. Tem aquele livro que você comprou há 2 anos, aquele que todo mundo diz que é obrigatório. Aquele também que você começou e abandonou, e até aquele outro que está na sua cabeceira há tanto tempo que até já virou parte da decoração. E de repente uma ideia aparentemente bonita começa a se transformar em cobrança. Agora eu vou aproveitar as férias para colocar a leitura em dia. Parece algo inocente, mas essa frase carrega uma armadilha. Porque sem perceber, você transforma as férias em um mutirão de pendências. O descanso vira tarefa. A leitura vira produtividade. E o livro, que poderia ser companhia, vira uma espécie de fiscal silencioso, olhando para você lá da mesinha de cabeceira. Eu já caí nessa armadilha. Já comecei férias achando que ia ler 3, 4, 5 livros. Já montei pilha. Já separei marcador. E aí eu pensei, agora vai. E alguns dias depois, eu percebi que não estava fazendo o que seria essencial. Ler com prazer. Eu estava tentando cumprir um acordo imaginário que ninguém tinha feito comigo. Talvez você conheça essa sensação. Você abre o livro, lê 2 páginas, se distrai, pega o celular, volta, relê o mesmo parágrafo, sente culpa, fecha o livro e pensa: eu deveria estar lendo mais. Mas se o problema não for falta de disciplina, e se o problema for a forma como você escolheu o livro? Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Como escolher um livro para as férias sem transformar a leitura em cobrança. Não para ler mais, pelo menos não necessariamente, mas para ler melhor, com mais presença, com mais prazer e talvez com mais sentido. A primeira armadilha é escolher o livro das férias com base em uma pergunta errada, que pode ser: qual livro eu deveria ler? Deveria segundo quem? Segundo a lista dos clássicos indispensáveis? Segundo aquele influenciador literário? Ou aquela pessoa que lê 50 livros por ano? Talvez segundo a sua versão idealizada de si mesmo, que acorda cedo, toma café sem olhar o celular e lê Dostoiévski com a serenidade de quem está à beira-mar. Essa versão talvez exista por alguns minutos na nossa imaginação, mas ela raramente sobrevive ao primeiro dia real de férias, porque as férias não acontecem em um cenário perfeito. Elas acontecem com família falando ao mesmo tempo, criança chamando, fila de aeroporto, chuva inesperada, cansaço acumulado, calor, sono, preguiça, visitas, compromissos, notificações. Então, quando você escolhe um livro apenas porque deveria, há uma chance enorme de criar uma incompatibilidade entre o livro e o seu estado interior. Aqui entra uma ideia simples, mas muito importante. Livro bom não é necessariamente livro bom para agora. Há livros extraordinários que chegam na hora errada. Um romance denso pode ser uma experiência transformadora em um momento da sua vida e um peso insuportável em outro. Um ensaio filosófico pode abrir sua cabeça em uma semana tranquila e parecer uma parede de concreto quando você está mentalmente exausto. Por isso, antes de perguntar qual livro eu deveria ler, talvez seja melhor perguntar: de que tipo de leitura eu preciso neste momento? Essa pergunta
muda tudo. Porque ela tira você da lógica da performance e coloca você na lógica do encontro. Você não escolhe um livro para provar algo. Você escolhe um livro para conversar com alguma parte de você. Então vamos imaginar que você está diante da sua estante. Ou de uma lista da Amazon, ou de uma livraria, tentando escolher um livro para as férias. Antes de olhar para os títulos, olhe para você. Parece conselho simples demais, não é? Mas é justamente o que a gente costuma pular. Pergunte: como eu estou chegando a estas férias? Você está chegando esgotado? Talvez você não precise de um livro que exija concentração intensa logo de cara. Talvez precise de uma narrativa envolvente, de um romance que puxe você pela mão, de uma leitura que devolva ritmo à sua atenção. Talvez você esteja chegando a estas férias inquieto. Talvez precise de um livro mais contemplativo, que desacelere você. Um livro de crônicas, memórias, poesia, ensaios breves. Você está chegando confuso? Quem não? Talvez precise de um livro que organize ideias. Um ensaio claro, um bom livro de filosofia acessível, uma obra que ajude você a dar nome a algo que está sentindo. Você está chegando emocionalmente pesado. Talvez precise de ficção. Porque às vezes a gente só consegue entender a própria dor quando ela parece deslocada, encarnada em um personagem, em uma história, em alguém que não somos nós, mas que de algum modo nos revela. Ou será que você está chegando com vontade simplesmente de se divertir? Então talvez você precise se permitir isso. Um suspense, uma aventura, uma comédia para dar muita risada, um livro leve. E leve não significa superficial. Leve muitas vezes é exatamente o que impede a mente de afundar. A questão é que a leitura de férias não deveria começar com uma lista. Ela deveria começar com um diagnóstico honesto. Não um diagnóstico médico, claro. Um diagnóstico existencial simples. Que parte de mim precisa ser alimentada agora. A parte cansada, a curiosa, talvez a ferida, a parte que está esquecida, a parte que só quer brincar um pouco. Talvez você escolha a partir daí. O livro deixa, assim, de ser obrigação e vira companhia. Para tornar isso mais prático, eu gosto de pensar em 4 tipos de livro para as férias. Não são categorias rígidas, são caminhos possíveis. Não estou aqui para criar regras para vocês. O primeiro é o livro refúgio, é aquele que acolhe você. Pode ser um romance envolvente, uma história bonita, um livro que você lê sem sentir que está escalando uma montanha. Ele não exige que você prove nada. Ele simplesmente oferece abrigo. Às vezes, depois de um semestre difícil, é exatamente disso que você precisa. Não de um livro que desafie você, mas de um livro que receba você. O segundo é o livro janela. É aquele que tira você do seu ambiente mental habitual. Pode ser uma obra de outro país, outra época, outra cultura, ou outra maneira de viver. Ele amplia o mundo para você. Você fecha o livro e sente que a sua própria vida ficou um pouco menos estreita. Esse tipo de leitura combina muito com as férias, porque elas também são um deslocamento, mesmo quando você não viaja. Você pode estar no mesmo sofá de sempre, mas entrar em outro século, outra cidade, ter outra consciência. O terceiro é o livro espelho. Esse é mais perigoso, mas pode ser poderoso. É o livro que devolve você a você mesmo. Aquele que parece falar de outra pessoa, mas acerta uma região íntima da sua vida. Um personagem inseguro, uma dúvida moral, uma sensação de inadequação, uma crise de sentido.
Machado de Assis é mestre nisso, Clarice Lispector também, Dostoiévski, então nem se fala. Eles não apenas contam histórias, eles nos colocam diante das nossas contradições. Mas aqui vai um cuidado. Nem todo momento de férias precisa de um livro espelho. Às vezes você não quer se encarar profundamente. E tudo bem. Há momentos em que isso seria menos autoconhecimento e mais sobrecarga. O quarto é o livro faísca, é aquele que acende uma ideia. Pode ser um ensaio curto, um livro de filosofia, comunicação, escrita, arte, psicologia. Você não precisa ler correndo. Pode ler com o lápis na mão, sublinhar uma frase, parar, pensar, anotar. Esse tipo de livro é ótimo para quem quer voltar das férias não apenas descansado, mas também com alguma ideia nova para carregar consigo. Então, antes de escolher o título, escolha a função. Você quer um livro refúgio, um livro janela, talvez um livro espelho, ou quer algo para mexer com as suas ideias, um livro faísca? Essa pergunta já elimina metade da culpa, porque você deixa de perguntar qual livro é mais importante e passa a perguntar qual livro faz mais sentido para o seu momento. Agora, uma sugestão prática. Em vez de montar uma pilha ambiciosa de férias, escolha 3 livros, mas não 3 livros parecidos. Escolha um livro para cada estado de espírito, digamos. Um livro mais leve ou narrativo, um livro mais reflexivo e um livro de consulta lenta que você pode abrir sem obrigação de seguir do começo ao fim. Livro do Desassossego, por exemplo, do Fernando Pessoa. Outros exemplos, né? Um romance, um ensaio, um livro de crônicas ou poemas. Por quê? Porque nas férias você não é a mesma pessoa todos os dias. Tem dia em que você quer mergulhar em uma história, em outro dia você quer pensar, tem dia em que só quer ler 2 páginas antes de dormir, em outro você não quer ler nada. Está tudo bem. Quando você escolhe apenas um livro muito exigente, você cria uma aposta única. Se aquele livro não encaixa, parece que você fracassou na leitura. Mas quando você escolhe 3 possibilidades, você cria uma pequena biblioteca de estados de espírito. A leitura se adapta à vida, não o contrário. Isso é fundamental, porque muita gente abandona a leitura não porque não gosta de ler, mas porque insiste em transformar a leitura em uma prova de resistência. Só que livro não é peso de academia. Livro não existe para você demonstrar força de vontade o tempo todo. Há livros que pedem esforço, sim. E esse esforço pode ser maravilhoso, muito bom. Mas esforço sem desejo vira punição. Nas férias, especialmente, talvez a pergunta não seja quanto eu consigo suportar, mas que livro me ajuda a voltar a sentir prazer de ler, a vontade de ler. Agora vamos falar de um ponto delicado: abandonar livros. Muita gente trata isso como falha moral, como se deixar um livro pela metade fosse sinal de preguiça, incapacidade ou até falta de inteligência. Mas abandonar um livro também pode ser uma forma de maturidade. Claro, existe o abandono por impaciência, um abandono porque a atenção está fragmentada, ou simplesmente porque a gente não suporta mais nenhum desconforto. Isso merece cuidado. Mas existe também o abandono honesto, aquele em que você percebe: este livro não é ruim, mas não é para agora. Ou este livro não conversa comigo. Ou será que você está lendo apenas para cumprir uma imagem para você mesmo? Daniel Pennack, ao falar dos direitos do leitor, lembra justamente que a leitura não deveria ser uma prisão. O leitor tem direito de pular páginas, reler, não terminar, escolher voltar depois. Isso é libertador, porque a culpa de abandonar livros muitas vezes impede a gente de começar outros.
A pessoa fica presa a um livro que não está funcionando, como se tivesse assinado um contrato. O livro parado vira uma barreira. Enquanto ela não termina aquele, sente que não pode começar nenhum outro livro. O resultado? Não lê aquele e nem lê mais nada também. Às vezes, para salvar a sua vida de leitor, você precisa abandonar um livro. Mas abandone com consciência. Não diga apenas não consegui. Pergunte: por que este livro não funcionou agora? Ele era denso demais? Era leve demais? Ou talvez longo demais? O tema não estava conversando com você? Você está cansado? Escolheu esse livro por vaidade, porque fulano de tal leu? Essa pergunta transforma abandono em aprendizado. E talvez daqui a um ano você volte a esse livro e descubra que ele estava esperando. No meu caso, outro Marcel, outra fase, outra disponibilidade. E aí ele poderá talvez funcionar muito bem para você. Agora, se você quiser uma regra simples para ler nas férias, eu sugeriria esta: não defina uma meta de livros, defina um ritual de encontro. Meta de livros pode funcionar para algumas pessoas, mas, para muita gente, ela transforma a leitura em contabilidade. Já li quantas páginas? Faltam quantos capítulos? Será que termino até domingo? Será que consigo postar depois? E quando você percebe, está lendo como quem bate ponto. Um ritual é diferente. Pode ser 20 minutos depois do café, 10 páginas antes de dormir, quem sabe meia hora sem celular no fim da tarde, um capítulo na varanda, um conto gostoso depois do almoço, uma crônica enquanto todo mundo ainda está acordando. O ritual não pergunta quanto você produziu. Ele pergunta: você está presente? Essa é uma tremenda mudança. Porque no fundo a leitura não é apenas o ato de passar os olhos por palavras. É uma forma de atenção. Atenção talvez seja uma das coisas mais raras que ainda podemos oferecer ao mundo e a nós mesmos. Ler nas férias, então, pode ser menos sobre vencer uma lista e mais sobre recuperar uma capacidade, a de permanecer alguns minutos com uma ideia sem fugir imediatamente dela. Isso hoje já é quase revolucionário. Então, se você está de férias ou se vai entrar em férias em breve, talvez a melhor escolha de leitura não seja o livro mais famoso, o mais difícil, nem o mais comentado. Talvez seja o livro que combina com a pessoa que você é neste momento. Não a pessoa que você gostaria de parecer, nem a pessoa que a sua estante sugere que você deveria ser. Não a pessoa que monta listas perfeitas e cumpre todas elas com disciplina impecável, mas a pessoa real, cansada ou curiosa, dispersa ou inquieta, esperançosa ou confusa, com vontade de pensar ou simplesmente de descansar. Escolha um livro que possa caminhar com essa pessoa. Um livro refúgio, se você precisa de acolhimento. Um livro janela, caso você queira conhecer e estar em outras partes do mundo, em outras culturas. Um livro espelho, se você precisa se enxergar. Um livro faísca, se você precisa acender uma ideia. Lembre-se, férias não existem para você voltar com uma planilha de desempenho. Existem talvez para você voltar um pouco mais inteiro, mais completo, mais vivo. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações. Aqui a gente conversa sobre literatura, filosofia e comunicação para viver com mais clareza no meio do barulho. Agora eu quero saber de você. Qual livro você levaria para as férias hoje? E por quê? Não precisa ser o livro mais importante, nem o mais bonito da estante. Pode ser simplesmente o livro que parece
conversar com o seu momento. Escreva aqui nos comentários, eu quero muito saber quais são as suas escolhas. Cultive sua mente, refine sua voz e crie pontes por onde passar. Nos vemos no próximo vídeo.